Que lixo a situação que a gente chegou. Depois de tanto esforço, tanto sacrifício, para andar numa porcaria de um jet ski e ter um monte de mansão, cara. Ele teve que se entregar pro Centrão porque a família dele se lambuzou, cara. A hora que pegaram ele, pegaram o Flavião, pegaram. Estamos aqui, tem foto, tem tudo. Agora você escolhe, cara. É passar pano pra mentira. Passar pano pra ladrão, porra. Ladrão. Tá com dificuldade de falar, meu? Porque o bolsonarismo se corrompeu. Eu duvido que ele tenha coragem de falar que ele não entregou o ministério pro Centrão, que nem ele tá falando por aí agora. O que o Bolsonaro quer? Ele quer a estrutura do PL, quer o dinheiro do PL. Agora o PP mandou mais dinheiro para ele também. O bolsonarismo é uma farsa, uma pirâmide e vai ser desmontado. O bolsonarismo virou uma lepra. Salve, progressistas! Eu sou o Clayson. Nada melhor do que começar com o pior ministro da educação de todos os tempos, que era assim, ó. Com o Bolsonaro. E agora você tá vendo aí, né? Muita coisa que ele falou aí, eu não discordo, não. E você, o que você acha? Tem algumas coisas aí que não dá pra discordar, né? É a situação do nosso país, né? Essa é a situação. O Entral é um crítico feroz do Bolsonaro. Eu quero trazer aqui para você hoje vários trechos do que aconteceu nessa trágica visita, uma tentativa de um avanço eleitoreiro mundial do Bolsonaro. Você sabe, né? O Bolsonaro, ele quer ser uma autoridade mundial dentro da extrema-direita. Ele acha que isso é muito importante para ele. Afinal de contas, ele vê países que são até menos expressivos do que o Brasil, como é o caso da Hungria, por exemplo, que tem lá os seus líderes da extrema-direita, ele fala, não, eu posso ser melhor. Eu posso ser melhor do que um Orbán da vida. E aí o que acontece? A semana passada, nós tivemos inclusive a declaração de que a Hungria não é mais uma democracia. Tá? Os líderes da extrema-direita, eles dão esses presentes para o seu povo. Eles transformam democracias em governos autoritários, em governos opressores. Eu vou trazer para você essa visita trágica do Bolsonaro, sempre pedindo para você dar o like, não se esqueça, seu like é muito importante, a gente sempre pede aqui, porque você esquece, e aí a gente tá aqui para lembrar. Por que a gente lembra você? Porque somos um canal independente, precisamos da sua ajuda. A gente coloca aqui também o nosso Pix, porque é uma forma de você nos ajudar. A gente é mantido aqui pela ajuda de pessoas que realmente acreditam que a gente tem que continuar com o nosso trabalho. Então, se o nosso trabalho é importante para a sua informação, para que você possa saber o que está acontecendo no Brasil de alguma forma, nos ajude. É claro que se você não puder ajudar, a gente continua trabalhando, nosso trabalho é gratuito, tá? Então é só se você puder e, claro, se você quiser, tá bom? E se inscreva no canal, caso você não seja inscrito, não seja inscrita. Chegamos a 337 mil. 337 mil. Então estamos felizes. Só não estamos muito felizes com esses arruaceiros lá em Londres. Veja bem, nós estamos com um país que, a despeito de qualquer coisa, você sabe muito bem, eu tenho as minhas diferenças aqui, as minhas críticas em relação ao Império, em relação lá ao reinado, especialmente o reinado inglês, em relação à Rainha Elizabeth, muitas ressalvas, mas a gente tem que entender que é um país que vive um luto. Então, se a gente não quiser participar daquilo ali, se a gente tem ressalvas, é melhor nem ir. Agora, se você vai até lá e se você diz que vai homenagear a rainha, que vai fazer lá, então eu acho que o mínimo era ter o decoro. Os arruaceiros lá em Londres começaram a sair para as ruas para puxar o saco desse presidente genocida, assassino. E aí eles começaram realmente a fazer uma arruaça lá, uma balbúrdia, numa bagunça que não tem tamanho, esticando o dedo do meio para as pessoas. Uma situação que você fala, rapaz, que vergonha de ser brasileiro. Essa é que é a verdade, vergonha de ser brasileiro. Você não tem vergonha de xingar a menina sozinha? Eu não tô xingando. Eu falei xinga, a mulher no carro. É vermelha, brother. Você tá louco aqui?
Aí, para piorar a situação, o Bolsonaro vai para a embaixada do Brasil lá e começa a gritar da janela. Veja bem, estamos falando de um país em luto. Londres, em luto. E ele vai para a embaixada, começa a fazer aquele fuá lá na frente da embaixada, ele começa a berrar da janela. Então, assim, logo de cara você já vê que a situação é muito lamentável, né? E esse pessoal, esse puxa-saco do Bolsonaro, parece que não tem limite. Nós vimos lá, por exemplo, uma manifestação silenciosa das pessoas parem Bolsonaro, stop Bolsonaro, e aí a gente via lá sabe, o bolsominion falando para o inglês para ele ir para Venezuela. Sabe aquela coisa que você fala, oh meu pai, oh meu pai. E não é só isso. O bolsominion começou a destratar a BBC. A BBC. Fizeram lá uma série, tentaram deixar meio assim acuados os jornalistas da BBC. Dia 18/9, então o pessoal da BBC está aqui. Qual é o seu nome, cameraman? Não pode dizer? Isso significa que ele não está se comprometendo com a verdade. Eu também estou fazendo o meu. Só que eu estou aqui para mostrar a verdade. Eu estou aqui para falar a verdade. É isso aí. Lixo, vocês não é bem-vindo. Não sei o que vocês estão fazendo aqui. Vocês não é bem-vindo aqui. Isso aqui eles não vão mostrar. Rodrigo aí sim, agora BBC, fake news. Isso aqui eles não vão mostrar. Vejam vocês a falta de noção do bolsominion, que está em Londres, que fala sobre a BBC de Londres, que é uma estatal, diga-se de passagem. E se você dizer que tem viés político seria um viés de direita, se fosse o caso, né? Porque a Inglaterra é um país conservador, né? Não tem nada de esquerdismo lá. E aí ele tenta destratar o jornalista da BBC numa situação que você vê realmente a incapacidade dessas pessoas de compreender as coisas como elas são. Para piorar, o próprio Bolsonaro deu o seu chilique em relação à imprensa. Ele foi tentar ir até a imprensa para conversar e as pessoas falaram, Bolsonaro, você está gastando dinheiro público para fazer campanha, aí você vem aqui para Londres muito mais para fazer campanha do que para qualquer outra coisa. Olha só como ele responde. Você acha que vem aqui fazer política? Pelo amor de Deus, não vou te responder não. Né? Pelo amor de Deus, tem uma pergunta decente. Compara o Brasil com os Estados Unidos, o Brasil com o presidente, o senhor leu os jornais de hoje daqui? O senhor leu os jornais de hoje daqui? Não. Acabou com Ô, presidente, falando sobre a recepção de ontem. Obrigada. Falou com o rei? A gente está com o senhor. Pode entrar aqui. Que eles vieram sem ser chamados, né? É claro que ele foi lá para fazer política. Nós temos até um vídeo que coloca manchetes do que Bolsonaro fez quando foi para Londres até o momento daquela entrevista, o que ele já tinha feito, né, de política lá, e coloca essas manchetes na mesma entrevista, colocando essas manchetes nos vídeos para mostrar, não, cara, você veio aqui para fazer política, você veio aqui para falar besteira, você veio aqui para tentar de alguma forma usar essa viagem para um fundo eleitoral, para uma finalidade eleitoral. E a verdade dessa é essa gravação estúpida que ele fez em relação ao preço da gasolina. Isso aqui em Londres, Inglaterra, preço da gasolina, 1,61 libras. Isso dá aproximadamente R$ 9,70 no litro, ou seja, praticamente o dobro da média de muitos estados do Brasil. Então a gasolina é uma realidade, uma das mais baratas do mundo. Um abraço a todo o Brasil, é o governo brasileiro trabalhando com você. Tamo junto. É claro que você não pode comparar o preço da gasolina em Londres do que no Brasil, porque o salário mínimo lá é 3,8, é quase 4 vezes mais o salário aqui no Brasil. Para as coisas estarem equiparadas, para os preços estarem equiparados, deveria haver uma comparação entre o que se ganha aqui no Brasil, o poder aquisitivo, né, o poder de compra brasileiro, e lá. E
para isso, a gasolina, para estar no mesmo preço do Brasil, tinha que estar a R$20, não a R$9. Tinha que estar a R$20 lá, para ficar equiparado. Então é uma cara de pau. E a gente fica assim, vendo essa situação de forma muito triste. Ele fez uma entrevista, ele deu uma entrevista para o SBT, dizendo, ainda lá em Londres, dizendo que se ele não ganhar no primeiro turno, tem algo de errado com o TSE, com o Tribunal Superior Eleitoral. Então ele falou, olha, se eu não ganhar no primeiro turno, tem alguma coisa de errado. Então, é aquela tentativa de instigar, de colocar o ódio, de levar desinformação. Então as pessoas hoje estão preocupadas. A gente vê aqui no Brasil essa preocupação. Porque as pessoas falam, poxa, e agora? Esse cara, as pesquisas estão indicando. Olha essa pesquisa de hoje. A FSB pesquisa mostra aí, ó, o jacaré abrindo a boca, né? O Lula com 44%, subindo de 41% para 44%, e o Bolsonaro estável em 35%. Então, essa pesquisa é de hoje, a pesquisa estimulada. Então, quer dizer, é óbvio que ele tem muitas chances de perder no primeiro turno, não de ganhar no primeiro turno. E ele começa a fazer esse tipo de insinuação justamente para instigar. Você está vendo aí, você viu como é que o bolsominion, de maneira geral, é um aloprado, é um sujeito imbecilizado, é um sujeito meio estúpido. E aí a gente vê, puxa vida, numa situação como essa, como é que faz? You need to say something. You need to try to understand what happened there. We are here fighting for our country. Try to understand it. He would say this is not the day to be like this. Choose another day, but not today. Show respect today. The other days of the year are for politics. Today is not about politics. Today is about respecting Bolsonaro. I'm not interested in the politics. I don't know enough about Brazilian politics to know whether it's right or it's wrong. It's totally irrelevant. It is about having respect for, you know, we are a mile from where the Queen lay at rest, where the church service was, cathedral service was, a short while ago. Today's not the day. Today's not the day for aggression and nastiness. E para piorar toda essa vergonha que a gente passou com relação a essa viagem do Bolsonaro a Londres, um vexame internacional, ainda tem o problema dessa farra do dinheiro. Bolsonaro levou para lá um padre, levou para lá o Bananinha. Eu quero perguntar para você, o que tem a ver o Bananinha nessa viagem? O que o Bananinha tem que estar lá? Ele foi lá fazer o quê? Qual que é a relação? E para ficar ainda muito pior, ele leva o Silas Malafaia. Minha gente, eu tô aqui com o embaixador do Brasil, aqui em Londres, na Inglaterra. Aqui o embaixador Fred. Tudo Fred bem? Arruda. Fred Arruda. Nós estamos indo aqui no lugar, aí o senhor diz porque eu não vou falar direito. Estamos indo ao velório, a Câmara Ardente, como chamam, onde está o caixão da rainha exposto à visitação antes das cerimônias de sepultamento que serão realizadas amanhã. Veja você, o Silas Malafaia, eles até tentaram perguntar para o Silas, o que você está fazendo aqui, cara? O que tem a ver você vir aqui numa comitiva que está representando o país inteiro, o Brasil inteiro? O que você está fazendo aqui? Qual que é o objetivo seu aqui? Ele tentou explicar. O presidente tem uma vaga, tinha uma vaga da esposa, do embaixador, é protocolar, e aí ele me escolheu para mim ir junto. Só posso dizer isso, não tem nenhum outro motivo, não tem nenhum questionamento. Aqui tem eu e um padre. E acredito que o presidente chamou tanto um padre quanto um pastor, porque era essa questão que na morte de um cristão, né, tem a religiosidade. Você não separa isso. Então eu estou deduzindo. Por favor. Ele não me disse, vou te levar por causa disso ou daquilo. Então, como você vê aí na entrevista, nem mesmo o Malafaia sabe o que ele estava fazendo lá. Nem mesmo ele sabe. Não, eu vou pensar, olha, eu tô pensando aqui. Não. Nem mesmo o Malafaia sabe o que ele estava fazendo lá.
e gravou lá o povo na frente da embaixada, muito feliz, muito contente. Olha o povo na frente da embaixada, né? Mais uma vez, numa falta de noção sem tamanho. A notícia de hoje do Malafaia é que ele perdeu um processo pro Freixo, vai ter que pagar 100 mil reais, porque começou a inventar coisas e perdeu esse processo. Então, quer dizer, ele dá o prejuízo para o Brasil, né? Mas o Brasil também, de alguma forma, responde. Agora, o que tem a ver esse povo todo lá fazendo essa balbúrdia, essa arruaça, no momento que deveria ser um momento de paz, um momento de tranquilidade, de luto? A gente viu aí situações em que as próprias pessoas ali todas muito comovidas, muita gente chorando, e aí esse pessoal nessa arruaça, nessa balbúrdia, Bolsonaro lá achando que é dele o espaço e enchendo ruas, e essa loucura toda desses bolsominions. Olha, sinceramente, eu quero dizer para você com muito pesar, com muita tristeza, foi uma vergonha internacional. Essa visita do Bolsonaro não serve para nada, não serviu para absolutamente nada. Ele tentou fazer uma campanha lá visitando o posto de gasolina para falar besteira, e as respostas que a gente precisa não foram dadas, né? Ele abandona lá a imprensa, né? Abandona lá as pessoas, entra naquela estupidez de sempre, dando chilique. Esse é um governo que precisa acabar. Olha, nós estamos aí há 13 dias, né? Sugestivo, né? Há 13 dias da eleição. E eu espero muito que o brasileiro possa entender esse vexame que nós estamos passando tem que acabar. Tem que acabar. Eu não sei o que você pensa a respeito disso, mas eu gostaria muito que você deixasse o seu comentário mediante todas essas questões que nós apresentamos aqui para você, dessa visita estúpida que o Bolsonaro fez a Londres, tentando fazer campanha eleitoral e dando com os burros na água, como se diz no interior, né? Coloque aqui o seu comentário. Não se esqueça do like no vídeo, o seu like é muito importante. Se inscreva no canal. A gente sempre deixa aqui o nosso Pix, caso você queira e caso você possa nos ajudar, né? Nós estamos aí também com o nosso Apoia-se. Você pode ser membro do canal, membro do nosso Apoia-se. Dê essa força aqui para o nosso trabalho, porque a gente está aqui, a gente mantém o nosso trabalho por intermédio dessas pessoas que nos ajudam, que sempre dão essa força aqui para o nosso trabalho. Espero encontrar você no próximo vídeo. Tenha uma boa semana. Até a próxima.